Vamos fazer isso junto? Vamos construir algo junto? Sim? Eu quero te desafiar a estar numa postura intercessória, a não receber, mas também a dar, ok? Vamos construir. A Escritura no Novo Testamento traz mais de 60 vezes a expressão uns aos outros, edificando uns aos outros, amando uns aos outros, servindo uns aos outros. Vamos fazer isso juntos? Aleluia. Vamos lá então, queridos. Vamos continuar dentro do entendimento que nós estávamos. Obrigado, Robson. E vamos avançar. E deixa eu te falar, cara, no bom sentido da expressão, enche o seu coração de expectativa, porque eu creio que durante a palavra o Pai vai fazer coisas dentro de você e de mim. Amém? Você crê nisso? Eu estou falando de mudança interior, cara. Eu não sei como nós vamos expressar a mudança, se é com gritos e lágrimas, ou se é apenas ficarmos chocados e abalados com tudo que Deus está mudando aqui dentro, amém? Mas, cara, que sejamos mudados. Eu vou falar disso com mais calma, se o Espírito Santo permitir, mas eu quero falar já. Eu vou falar sobre sacerdócio agora. E quando Moisés exercia seu sacerdócio, e então aquela chama azul que desceu do céu resplandecia sobre Moisés, sua face era transformada. Quando Deus fala conosco, precisa haver em nós alguma alteração. Aleluia! Se é Ele que está falando, produz alteração em nós. Nós cremos nisso. Vamos lá então. Por favor, redobre sua atenção, porque eu não quero ser assim muito maçante no sentido de muito ensino, embora eu acredite que nossa geração precisa ser saturada da sã doutrina. Sabe o que é ser saturado? É ser encharcado, cara, é ser submerso na bendita palavra de Deus e não na fábula dos homens, aleluia? Cara, que Deus nos dê a unção do Buzz Lightyear hoje, ao infinito e além. Abra sua Bíblia em Lucas 3, cara. É meu filho, cara. Eu estou lembrando dele agora. O meu filho, eu já falei para vocês, né? É o mais top de todos os tops. Quem é pai e mamãe aqui? Levanta a mão. O filho de vocês é lindo, é fantástico. Nada como o meu. O meu filho é quente demais, cara. Ele é profeta. Aleluia. O que eu falei? Abriu o quê? Lucas 3. Lucas 3. Querido, perceba isso. Nós fomos até um ponto, talvez não de uma maneira tão homileticamente correta, eu fiz isso, mas a minha intenção foi construir para vocês da queda até o momento da manifestação primeira de Yeshua. Você entendeu isso? O que nós perdemos, como perdemos, e o objetivo principal da vinda de Yeshua. O Eterno te cobrirá com a sua sombra, imagem, Tselem, e o santo que nascerá de ti será chamado Ruios, filho maduro de Deus. E Paulo explica com clareza em Romanos o porquê. Agora, o que nós queremos entender? Como essa condição está nos sendo devolvida? Obviamente, e sempre, pelo sacrifício. Meu Deus, cara, obrigado. Cara, embora seja pelo novo e vivo caminho, de acordo com Hebreus, que o véu se rasgou, esse lugar é santíssimo ainda. Embora o preço para a entrada já tenha sido pago, como o Rodolfo disse, o lugar ainda é um lugar terrível, cara. Quando Jacó viu, cara, Deus, ele falou, quão terrível é este lugar, cara. Você entende isso? Então, embora o caminho esteja aberto para exercermos uma função que nos devolverá condição, que nos levará a cumprir missão, esse lugar é santíssimo. E nós precisamos aprender que, embora esse lugar não é esse prédio aqui, quando nos ajuntamos por intermédio de Yeshua, nós edificamos espiritualmente esse lugar santíssimo. E temos que perceber o que é estar na presença de Deus com temor e tremor e com reverência, amém? Olhe para mim, você está diante dele.
Sabe uma coisa que eu amo? Elias, embora Elias não fosse sacerdote e não desempenhasse uma função no lugar chamado Santo dos Santos nos seus dias, ele costumava usar uma expressão: diante do Senhor, perante cujo a face estou. Sabe o que Elias sabia? Que uma prática de vida que agrada a Deus é equivalente a andar diante dele, no lugar santíssimo. Perante cujo a face estou. Vamos lá. O que eu quero? Eu quero te dar uma dica para que você possa ler o Evangelho de Lucas. Por quê? Para que você entenda de forma mais clara, talvez o Evangelho de Lucas seja o mais recomendado. Por quê, Leandro? Porque Lucas emprega um relato cronológico. Diga, relato cronológico. Ele coloca os acontecimentos na ordem cronológica, respeitando o tempo e o fato histórico. Por quê? Porque ele está se esforçando para provar que Yeshua cumpre todas as profecias e para mostrar o objetivo principal da manifestação dele. Então, se você ler Lucas 1, 2, 3, 4, 5, etc., você vai vendo cronologicamente. Já estamos no capítulo 3, não vamos ver, como poderíamos ver talvez num tempo de ensino, que Lucas começa falando do atual poder político e religioso. Em Lucas 3, do versículo 1 em diante, você só anota, ele começa a falar sobre aqueles que exerciam um poder político. Ele fala de Herodes, de Pôncio Pilatos e dos tetrarcas da região. Depois ele passa a falar daqueles que exerciam um poder religioso. Ele começa a falar dos sumos sacerdotes, Anás, Caifás. Depois de falar de como o poder político e religioso estava estruturado, olhe o versículo 3 de Lucas 3. É o final do versículo 2. Vamos ler todo 2. Anás e Caifás exerciam o ofício de sumo sacerdote, poder religioso. Foi neste mesmo ano que João, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória do Senhor no deserto. Ou a palavra de Deus veio a João no... Olhe para mim rapidamente. João é o tipo de pessoas que o Pai está procurando produzir agora. Se você quer uma dica de quem é um homem bíblico que precisa ser uma referência para você nos dias em que estamos, eu tomo ousadia de dizer, este homem é Yohanan, o imersor, João o Batista. Porque, assim como João Batista foi o precursor da primeira vinda de Yeshua, nós somos chamados a nos tornarmos uma companhia profética e apostólica que abraça um estilo de vida semelhante ao de João para preparar o caminho para a segunda vinda de Yeshua, Jesus o Messias. Então é fantástico você observar uma coisa: poder político, poder religioso. Diga, poder político, poder religioso. A palavra de Deus vem a João fora desse contexto, no deserto. O que nós estamos vendo hoje, poderíamos falar de nações, vou me ater a Brasil. Poder político corrompido, poder religioso corrompido. Deus está querendo falar. Onde Deus vai falar? Na festinha gospel? Na pizzaria? Embora ele possa falar, e eu não estou limitando aquilo que nós recebemos de treinamento, eu estou falando do que a King James traduz como uma palavra convocatória, um chamamento para um serviço. Quem está me entendendo? Escuta isso que eu vou falar rapidamente, presta atenção. João, ele é o cumprimento das profecias. Uma coisa fantástica é que tem uma coisa maravilhosa e dramática que envolve o nascimento de João. E aí tem uma grande expectativa no menino, e a última coisa que você escuta sobre o menino é: o menino crescia e se robustecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar a Israel.
Lucas 1:80. Isso era uau, João, cara, o pai dele ficou mudo, falou o nome, pô, top. Aleluia. Passa um ano. E o menino está no deserto? Tá. Passa 2. Tinha um menino no deserto? Passa 3. Impressão minha, alguém falou que uma vez teve um menino que... Passa 4, 5, 18 anos. Do bar mitzvah, de 12 para 13 anos, até os 30 anos, João é esquecido no deserto. Vivendo entre os essênios, aqueles que guardaram os manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados na década de 40, porque quando foram invadir Jerusalém, os essênios esconderam entre as rochas. Sabem quem eram os essênios? Os que guardavam os manuscritos de Deus, cara. Não, você precisa entender uma coisa. João Batista leu por 18 anos Isaías 40. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Voz do que clama. Não, você não está entendendo. Isso não é brincadeira. Isso é o que aconteceu por 18 anos com João. Um estilo de vida radical de jejum. Mel silvestre e gafanhoto. Ele abraçou o estilo de vida. E ele começou a se confrontar com uma escritura. Até que 18 anos depois, um dia pela manhã, ele levantou, cara. E a palavra convocatória de Deus, 18 anos depois, disse: John, go! Let's go! Aleluia. Alguém pode traduzir para mim, para os irmãos que não sabem inglês? Come on, John! Let's go! E o que sua Bíblia diz? Que o poder político estava bonitinho, organizado, e o poder religioso também. Mas essa palavra alcança João no deserto. Olha para mim, escuta o que eu vou falar. Pelo amor do nosso Senhor. O ministério de João teve aproximadamente 18 meses, talvez um pouco mais. O que te habilita para exercer uma função no reino de Deus e cumprir uma palavra não é quanto tempo você está exercendo a função. É quanto tempo você foi preparado para ela. O que nos habilita para exercer uma função no fim dos tempos e cumprir uma palavra. E não termos uma mensagem, mas encarnarmos a mensagem e nos tornarmos uma voz. Não é quanto tempo exercemos a função, é quanto tempo Ele nos preparou para a função. 18 anos de preparação, 18 meses de função. Trabalhadores da última hora. Quem me entende, diga assim. João passou por um processo. E o que sua Bíblia diz? Olha o versículo 3. Então percorreu toda a região próxima do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para remissão de pecados. Opa, problema. Deus. A primeira ação de João Batista
desabilitou o poder religioso. Por quê? Havia um único lugar em Israel que podia remir pecados: o templo. Embora estivesse imponente e em pé, João Batista começa a batizar pessoas para remissão de pecados, desabilitando assim o poder religioso atual. E eu precisava falar sobre o processo do odre, não hoje. Vamos devagar, ok? Escute, a primeira coisa que João faz, desabilita o serviço do templo. Guarda isso. A mensagem de João abala primeiro a estrutura do poder religioso e depois abala a estrutura do poder político. Ele entra no palácio de Herodes e diz: você está em pecado. Leandro, queremos ser uma geração que não é religiosa. Então nós queremos culto com máquina de fumaça. Isso é a coisa menos religiosa que você sabe fazer, cara. Se você quer realmente ser livre das amarras da religião, vá para o deserto e abrace um estilo de vida, de jejum e oração, e meditação profunda na bendita palavra do Eterno. E quando isso se tornar verdade em você, você se tornará uma voz. E embora você possa ser um esquecido, sua voz vai abalar a ordem religiosa. E depois, Brasília vai ouvir o som da tua voz. Tem muitos detalhes nisso. Não hoje. Eu quero que você guarde só isso. E o que é fantástico é que em Mateus capítulo 11, é o capítulo inteiro. Eu não vi que hora que eu comecei. Vai contar agora. Olha para mim. Look at me. Escuta uma coisa. A minha esposa já me falou 1 milhão de vezes nesses 11 anos. Para de falar, olha para mim. Não adiantou. Então não adianta você falar para mim. Tá, Alexandre? Os meus amigos, eles ficam dizendo que eu faço tudo errado, homileticamente falando. Se você quer ser um bom orador, respeitar a homilética, a arte da pregação, olhe para mim, faça tudo exatamente ao contrário. Você vai ser um bom pregador. Escute, em Mateus capítulo 11, quando João está no cárcere, e algumas coisas acontecem, não vou explicar, só vou dizer, João não estava em dúvida. Ele não manda perguntar para Yeshua se Yeshua era o Messias porque ele estava em dúvida, não é essa a razão. Porque os próximos versículos vão dizer, e Yeshua vai dizer que João não é um caniço agitado pelo vento. Ele está dizendo, não, João não está com medinho de morrer. João é o último profeta da lei. Ele só não entende como eu vou fazer o que ele sabe que eu vou fazer. Ele quer que eu cumpra Daniel 2, a pedra que cai sobre a estátua nos dias de Roma. Ferro e barro, esmiúce tudo, eu estou fazendo, mas na verdade eu plantei uma célula dentro do sistema, e apertei o play, e João Batista queria ver o pau quebrar, e ele manda perguntar, e Yeshua, quando responde ele em Mateus 11, diz assim, digam para ele o que vocês estão vendo, e o que Yeshua diz, cita Isaías 61, João, você cumpriu Isaías 40. Estou fazendo a minha parte. Fica tranquilo. Os cegos vêm, os coxos andam, os paralíticos são limpos. Todos os que eram rejeitados pelo sistema político e religioso estão sendo reposicionados como cidadãos de um reino que está por vir. Abalando o poder político. Você não viu estabelecido, João, mas todos aqueles que o poder político e religioso atual rejeita estão sendo alcançados, reabilitados e reposicionados como cidadãos de um reino. Isso é justiça,
Melquisedeque, posição correta. Diga uou! É a coisa mais simples, na verdade, o plano estratégico de Deus é tão simples que nós temos menosprezado. Então, Yeshua continua em Mateus 11, e ele diz, ele não é um caniço agitado pelo vento, e nem está vestido com roupas finas. Porque quem se veste assim está no palácio. Ele não é um vereador. Olha para mim. Aí ele começa a falar sobre João. E ele fala uma coisa impressionante sobre João em Mateus 11. Ele fala assim: o que fostes ver um profeta, sim, bem mais do que um profeta. Chegaram para João: tu és o Cristo? João, tu és Elias? Não. João, tu és um profeta? Não. Ora, João, diga-nos quem tu és, cara. Eu sou a profecia. Meu Deus, cara. Bem mais do que um profeta em Mateus 11. Este é aquele de quem está escrito. O que Yeshua está dizendo é: João Batista é a própria profecia encarnada. Por isso ele diz: dentre os nascidos de mulher, nem Moisés, nem Samuel, nem Davi, nem Isaac, nem Abraão, nem Noé, não tem ninguém maior do que João. Não realizou nenhum milagre, embora Deus queira nos usar com milagres. Não curou nenhuma dor de cabeça, embora Deus queira fazer. Não tinha uma igreja, sua igreja era o deserto. Não tinha um título, não tinha o prazer deste mundo. Ele é bem mais do que um profeta. Ele é a própria profecia. Sabe qual é o nosso desafio? Eu quero ser apóstolo. Eu quero ser cantor. Eu quero ser profeta. Vem aqui, meu querido. Quantos aqui querem ser o cumprimento do que Deus falou sobre os últimos dias? Leandro, qual é a tua igreja? A mesma que a sua. Leandro, o que você é? Filho. Aleluia. Eu quero ser o cumprimento de tudo que Deus disse sobre os meus dias. Quantos me entendem? Essa é uma das coisas mais impressionantes sobre João. E depois ele fala: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. E pela força entram nele. Do que ele está falando? Do estilo de vida de João. Violento em Deus. Extremamente radical. E aí, como o texto vai continuar, na verdade, um pouco para frente, e Yeshua vai dizer assim: meu Deus, abre sua Bíblia, eu preciso ler. Abre sua Bíblia em Mateus 11, eu sou obrigado a ler, cara. Deus, bendito é o teu nome. Quem o seu coração está queimando, por favor? Onde estão aqueles que queimam, Tiago? Jesus Christ. Tem uma unção americana aqui. Cara, é muito bom você estar livre do que os homens pensam sobre você. Eu te abençoo para ser livre da opinião dos outros. Mateus capítulo 11, quem achou diz sim.
Então diz tudo isso que eu já te falei, e o versículo 15 diz: aquele que tem boca para falar, fale. Aquele que tem ouvidos para ouvir, mas a quem hei de comparar esta geração? São semelhantes a crianças que sentadas nas praças gritam umas às outras. Olhe para a sua Bíblia. Olhe para a sua Bíblia. Gritam umas às outras dizendo: nós vos tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentos fúnebres e vocês não lamentaram. Pois veio João, que não comia e nem bebia, e vocês dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e basicamente vocês dizem: está endemoniado também. Mas a sabedoria é justificada por suas sabedoria, habilidade para pôr em prática a ação revelada. Olha para mim, Leandro, o que Yeshua está dizendo com isso? Ele está falando sobre ouvir os céus. Ele está falando sobre o tipo de som que está sobre uma geração. Tocamos-vos flauta, vocês não dançaram. Entoamos lamentos fúnebres, vocês não choraram. Ele vai explicar. É o serviço e a mensagem dele e de João. O que Yeshua pregava? Arrependei-vos. Vamos tentar de novo. Arrependei-vos. O que João Batista pregava? Arrependei-vos. Ora, a mensagem era a mesma? Sim? Sim ou não? Sim. Falem comigo, não me deixem aqui sozinho. Sim. Mas o que Yeshua está dizendo, Rodolfo, é que quando ele pregava, era como o som de uma flauta, porque ele estava chamando pessoas para um casamento, e por isso o seu primeiro milagre é num casamento. A pregação de arrependimento de Yeshua era: eu estou querendo me casar. Deveria produzir alegria e gozo na geração. O som da flauta. Não se alegraram. A mensagem que João liberava, a mesma, produzia o som de um funeral. Ele estava chamando pessoas para lamentar, morrer, para entrar numa nova realidade. E o que acontecia? Eles não lamentaram. E disseram: João tem demônio. E Yeshua tem demônio. Olha para mim, escuta. O som que os céus estão liberando sobre nós não é flauta. Por quê? Porque em Mateus 9, os discípulos chegam até Yeshua e perguntam: por que os discípulos de João jejuam e os dos fariseus também e vocês não? Estou falando. E Yeshua responde: pode, pois, os convidados da festa, os que entenderam o som da flauta, se tornaram discípulos, entenderam que eu quero ter comunhão, eu quero me casar, eu estou procurando uma esposa. Pode, pois, os convidados do noivo estarem em lamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado, e então lamentarão, jejuarão, abraçarão de novo o estilo de vida do precursor, chamado João. E Yeshua está aqui, fisicamente? Somos uma geração que tem que se tornar precursora? Sim. Qual é o som do céu? Como responder a esse som? Abraçando o estilo de vida de João. Quem me entende, diga amém. Amém. Então, o que João Batista faz? Desabilita o poder religioso. Lucas 4, vira uma folha. Ah não, saímos de Lucas, perdão. Volta para Lucas 4. Quantos me entendem aqui? Bom, versículo 5.
Ah, meu Deus, isso é fantástico. Eu tenho um problema, cara, eu não consigo não falar das coisas, sabe? Eu não tenho que falar do que eu vou falar agora, só que eu não consigo, irmãos, porque eu demoro muito tempo. Sabe uma coisa que está queimando seu coração e você precisa contar para todo mundo? Eu tenho esse problema de querer falar tudo na mesma hora, mas não resolveu, ninguém conseguiu tratar, então não tentem hoje, me deixe à vontade, tá bom? Aleluia? Quem o seu coração está queimando? De verdade, cara. Ok, os que não estão vão queimar. Cara, escuta uma coisa, pelo amor de Deus. É cronológico. João cumpre seu papel e Yeshua entra em cena. Quando Yeshua é batizado, ele é identificado pelo Pai. Até então, o príncipe desse mundo, o que regia esse mundo é cosmos, aquele que tinha o poder da ordem das coisas, não sabia quem era Yeshua. Por 30 anos o pai o escondeu, e é por isso que Herodes manda matar todas as crianças de 0 a 2 anos, embora ele sabia que o Messias tinha nascido, ele não sabia quem era. E o pai o escondeu por 30 anos, mas no batismo o pai disse, é ele, o Ruiós. Por quê? Porque sobre ele também é dito, o menino crescia e se fortalecia. E crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. E o pai diz, ok, você está pronto, e Yeshua, vem. Quando ele chega, João fala, beleza, vamos fazer esse negócio, justiça, posição correta, tal, não vou explicar isso agora, é muito legal, mas deixa. E ele batiza Yeshua, embora Yeshua não precisa ser batizado. Mas por quê? Porque na constituição do reino, Mateus 5, 6 e 7, Yeshua ensina que tem uma maneira de trazer uma nova ordem, tem uma ordem de coisas, um império. Como trazer a nova ordem? Exceder em justiça. Um estilo de vida de justiça mais alto do que a justiça atual. O que Yeshua está dizendo é, deixa João, eu vou levantar o nível de justiça para trazer uma nova ordem. Embora eu seja a única pessoa que não precisa do batismo, eu vou exceder em justiça. Quer a prática de vida do reino? Se te mandarem 1 milha, excede em justiça. Se te derem um tapa na face, excede em justiça. Se te pedirem a túnica, excede em justiça. Está na hora de nós entendermos esse livro como um livro de leis, e não um livro de reflexão, ou uma historinha só romântica, embora Deus é amor. O reino virá quando nós cumprimos as leis. E quando você entender que o que está sendo dito hoje aqui não é uma boa palavra ou uma boa reflexão, mas são leis a serem cumpridas, e você assumir a prática de vida e começar a cumprir lei, você vai trazendo uma nova ordem de coisas. Agora escute, preste muita atenção no que eu estou dizendo. Então, quando Yeshua é batizado, Deus anuncia novos céus e nova terra, como fez com Noé. Por quê? Porque a terra não será abandonada, será redimida. E esse é papel meu e teu. Como ele anuncia? Em Mateus, aqui Lucas, né? Porque eu estou pensando em Mateus. Em Lucas 3, quando ele é batizado, remonta-se o quadro do início. No início, o que você tinha? Você tinha águas, o Espírito pairando e o Pai falando. O que você tem quando Yeshua é batizado? As águas do batismo, o Espírito pairando e o Pai falando. O que o Pai está dizendo? Eu estou começando hoje novos céus e nova terra. Você entende isso? Vamos lá. Ok, segura, calma, aleluia. Então, quando o Yeshua é apontado, o Espírito o impele para o deserto. Por quê? Porque se ele é rei de uma nova ordem, ele vai entrar em conflito com o príncipe da ordem atual. Ele é levado pelo Espírito para ser tentado. Porque ele está trazendo uma nova ordem. Satanás o tenta. Essa tentação tem a ver com 3 amores, e eu não vou falar isso agora. Versículo 5, quem está comigo, diga assim. Então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os do que mais? Vamos de novo. Todos os reinos olha o que Satanás mostrou para ele. Todos os reinos deste cosmos. A ordem da coisa. O que Satanás estava dizendo para Yeshua? Eu estou trabalhando, tem bastante tempo e você sabe disso. Sobe aqui. Dá uma olhada em tudo que eu fiz. Todos os reinos desse mundo, todo o poder e glória, ele vai dizer nos próximos versículos, me pertencem, me foram dados por Adão, e eu dou a quem eu quiser. Olha para mim. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Quem disse isso foi Satanás, e não Deus.
O único que dá algo em troca de adoração é Satanás e não Deus. Adoração não é uma coisa que você faz para receber algo em troca. Isso se chama idolatria. Adoração tem a ver com você se apropriar da imagem daquele que você adora. Bate no Platão, Jesus. Escuta. Então, ele mostra todo o poder. Olha o versículo 8, como Yeshua responde. Contudo, lhe afirmou Yeshua, está escrito, ao Senhor teu Deus. Ao Senhor teu Deus. Bom, vamos lá, gente. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás. Curiosamente, as mesmas palavras originais de Gênesis 2,15. Cultivar e guardar. O que Yeshua está dizendo é, eu vou tomar toda a autoridade de novo, sem briga. Eu vou exercer meu serviço sacerdotal. Porque João já desabilitou o templo. O que eu vou fazer? Desabilitar o sacerdócio. Olha a sua Bíblia, versículo 16 de Lucas 4. Abre aí rápido. Quem está comigo, diga sim. Então Yeshua foi para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme o seu costume, num dia de Shabat, entrou na sinagoga, se posicionou em pé para fazer a leitura. 17, então lhe deram o livro do profeta Isaías, é isso que está dizendo aí, ele abriu o lugar que estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha só, cara, entenda isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, me enviou para proclamar libertação aos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar o ano aceitável do Senhor. Em seguida, enrolou o livro novamente, devolveu ao assistente e assentou-se. Então todos ficaram com os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabastes. Olha para mim, lindo, glorioso. Nós não entendemos. Por quê? Porque ele fala apenas dos sinais. E os sinais são sinalizadores. Sinais não são um fim em si mesmo. Sinais apontam para uma realidade futura. Olha para mim, curiosamente, ele não lê todo o texto de Isaías 61. Sabe por quê? De propósito. Sabe o que o texto de Isaías 61 continua dizendo depois dessa declaração? Sobre o tipo de pessoas. Anota Isaías 61, eu não vou ler, mas está lá. Fala sobre o tipo de pessoas que ele iria preparar. Os sinais eram a autorização para estabelecer um novo povo sacerdotal. João desabilita o templo e Yeshua desabilita o sacerdócio. O que diz Isaías 61 em diante? No finalzinho do versículo 3, depois de falar sobre o Espírito do Senhor, o que ele está dizendo com isso? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está dizendo, toda a unção sacerdotal, real e profética está sobre mim. E a prova de que está é que eu vou agora começar a realizar sinais. Mas o que eu quero mostrar não são os sinais, é o que eu estou fazendo. E o que eu estou fazendo é tomando o poder de novo deste mundo, por intermédio de exercer sacerdócio, se tornar sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque e preparar um novo povo sacerdotal que não vai querer sair da terra correndo com o rabinho entre as pernas, mas aquele que perseverar até o fim será salvo e eles irão reconstruir o mundo assim como nos dias de Noé. E Isaías diz mais ou menos assim, serão chamados carvalhos de justiça. Começa a falar de um tipo de natureza de pessoas. E depois, eles reedificarão as cidades antigamente assoladas. Restaurarão tudo que estiver em ruína e serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do Altíssimo. Então, qual é o principal objetivo do sacrifício de Yeshua? Nos reposicionar no plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Um tipo de pessoas que exerce sacerdócio, governa a boa criação e devolve glória àquele que tudo criou. Quem está entendendo? Agora, o que Yeshua está dizendo para Satanás é como ele vai tomar o poder. Ele vai exercer sacerdócio. Ele vai fazer o que Adão não fez.
Olhe para mim, Adão não era um apóstolo, Adão não era um músico, Adão era um agricultor, lidava com a terra. E todos os dons de Adão tinham a ver com esse serviço. E enquanto nós achamos que música é o que se faz antes da pregação para mexer na alma das pessoas, não funciona. Mas quando começarmos a entender que música é a expressão de adoração, e adoração não é o que fazemos, é o que estamos nos tornando, vai começar a funcionar. Quantos entendem? Preste atenção. Então o nosso sacerdócio tem 3 perspectivas. Olha para mim. Quantos aqui foram comprados pelo sangue de Yeshua? Levanta sua mão e diga amém. Amém. Diga obrigado, Senhor. Obrigado. Olha para mim. Apocalipse 1, 5 e 6. Diz que Yeshua nos comprou com sangue para constituir homens de todas as tribos, povos, línguas e nações e os estabelecer como um reino de sacerdotes. Então, se você chama Yeshua de Salvador, ele te chama de sacerdote. Isso não tem a ver com alguém que fez um seminário teológico. Eu não fiz teologia. Eu não aprendi isso sentado 5 anos, vendo pessoas falar de uma coisa que não é verdade nelas, cara. Eu fui formado, tipo, na teologia do boteco dos irmãos, que não tem pinga, tem chimarrão. A gente se reúne, prepara a cuia e diz: bendito professor Espírito Santo, vem! E você pode não acreditar, mas é a mais pura verdade. Como você entende isso? Porque eu sou parte do que Deus está fazendo. E eu estou inserindo numa realidade de pessoas que estão submetidas ao processo. Por quê? Porque evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer. Agora escute. O nosso sacerdócio, somos constituídos sacerdotes. A questão não é se você é sacerdote ou não, é se você obedece ou não. Somos constituídos como sacerdotes e temos 3 esferas de serviço. Ministramos a Deus, aos santos e ao mundo. Diga: eu, como sacerdote, devo ministrar a Deus, aos santos e ao mundo. Isso compreende toda a nossa missão. Mas eu não vou falar sobre missão sem falar sobre a primeira expressão do serviço. Porque ministrar a Deus tem a ver com retomarmos uma condição que foi perdida, para então edificar os santos e tocar o perdido. Sem entendermos o santo dos santos, não funciona. Quem está me entendendo? Vamos rapidamente. O que Satanás está dizendo para Yeshua é que ele, presta atenção, trabalhou usando o mesmo princípio de Deus, estabelecendo um tipo de sacerdócio ímpio. Basicamente você vê isso em todas as escrituras. Por exemplo, em Apocalipse, o anticristo, a besta e o falso profeta é uma sátira da trindade, do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito. Tudo que ele faz é uma cópia, ele usa a legislação de Deus para atuar na terra, ele é ilegal. Só que como ele faz isso? O que ele está dizendo? Olha para mim, guarda o que eu vou dizer bem rápido. Ele estabeleceu culturas inteiras, a partir de um padrão de pensamento, que modela um comportamento que autoriza a intervenção espiritual. Isso é o próprio sistema legislativo de Deus. Como Satanás fez isso, ele começou a agregar, a regimentar homens e mulheres desobedientes para construírem fora do padrão de Deus. O que ele está mostrando para Yeshua em Lucas 4:8 é que ele fez um bom serviço. E ele oferece para Yeshua o que o Pai estava oferecendo. Porque ele disse: todos os reinos desse mundo, seu poder e glória são meus, eu dou para qualquer um. Olha para mim, eu te dou, cara. Não tem aquele lance do Salmo 2, pede-me e te darei as nações. Eu dou, velho. Só que é o seguinte, eu te proponho um caminho mais fácil. Esse é o evangelho dos evangélicos. Eu te dou o que Deus te prometeu, sem a cruz. Basta você me adorar no culto da bênção. Isso que muitos chamam de adoração, Deus e as Escrituras chamam de idolatria. Mas eu estou querido, estou mamãe hoje.
olha para mim, não desvie a sua atenção, porque daqui para o fim da mensagem vai ser o momento mais difícil de você absorver. Por quê? Porque o que vai ser liberado pela palavra de Deus pode mudar o curso da sua vida. E Satanás e sua alma vão começar a gritar desesperadamente nos próximos 20 ou 25 minutos. Deixa Deus fazer o que Ele precisa, tá? Eu quero que os intercessores, equipe de intercessão, as meninas lá no fundo que estão conversando, lá, vocês mesmos, eu queria que vocês orassem. Isso, fala para ela que ela não viu ainda. Eu queria que todos vocês começassem a interceder agora, ok? Ok? Por quê? Porque não tem a ver com acabar uma mensagem legal ou não. A minha parte aqui é falar o que tem que ser falado, o resto é com Deus. Só que eu vou te dizer uma coisa, eu sei dentro de mim que Deus vai tocar pessoas profundamente hoje aqui. Agora escute, porque eu vou acelerar, porque preciso. O que você vê com os impérios na história, estruturas de pensamento, culturas, que modelam um comportamento que autorizam intervenção espiritual. Olha só, Babilônia, independência. Existem culturas inteiras sobre um grito de independência, independente de Deus. Isso é um padrão de pensamento, modela um comportamento, esse comportamento autoriza a intervenção espiritual. Depois você pode olhar impérios como Sodoma e Gomorra, injustiça, imoralidade. O que nós estamos vendo nos nossos dias? Nações votando a favor disso, daquilo e daquele outro. Quem está me entendendo? É os reinos desse mundo. Então, se você olha, por exemplo, Egito, você vê tirania. Há nações inteiras e culturas inteiras que são fundamentadas na tirania e na opressão. Sim ou não? Se você continua vendo, você vai ver, por exemplo, Grécia. E você vai ver sofismas, estruturas de pensamentos cavilosos com aparência de verdade que induzem ao erro. O que é um sofisma? É uma estrutura de pensamento caviloso com aparência de verdade que te induz ao erro. E muitos estão pregando sofismas dizendo que é o evangelho. Quantos entendem? E poderíamos ver nos dias de Yeshua Roma. E o que Roma está fundamentado? Sincretismo. O que é sincretismo? Fusão de concepções religiosas. Sincretismo é fusão de concepções religiosas. É misturar macumba com o evangelho. E chamar de boa cumba, porque é crente que está fazendo. Quem está me entendendo? O que tudo isso significa? Que Satanás está preparando uma ordem. Qual é uma das formas de ver a história da Bíblia? Olhe para mim, a história de duas cidades. Essas duas cidades representam dois reinos. Ambas elas têm reis, embora Satanás seja só príncipe, não tem natureza para ser rei. Ambas elas têm súditos, ambas elas têm uma legislação e ambas elas têm uma esfera de atuação. Todo reino tem rei, súditos, leis e um lugar. Quem está me entendendo? O que Satanás está fazendo? Ele começa, na verdade, com a queda, se oficializa quando? Escuta, em Babel, Gênesis 11. A rebelião oficializada. Escuta o que eu vou falar. O que Babel se torna? Em Apocalipse 17, a grande Babilônia. Quando a grande Babilônia cai, em Apocalipse 18, a nova Jerusalém vem. Quem está entendendo? A história da Bíblia é também a história de Babilônia e Jerusalém. E o que isso tem a ver comigo de forma prática? Ok? É aqui que eu quero chegar. Olhe Efésios capítulo 2 comigo. Abra rapidamente. Que bom, nós estamos lendo bastante as Escrituras, né? Aleluia. Ah, que tenham mais conferências de jovens pelo Brasil com muita palavra de Deus, cara. Aleluia. Com adoração, com liberação de coração, cara, com música que é parte do que você está se tornando, sim, não com festinha. Efésios 2, quem encontrou?
Ele vos concedeu a vida, verso 1, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. 2, é isso que você precisa entender. Nos quais andastes no passado, conforme o curso deste mundo, ou sistema mundial, de acordo com o príncipe, diga príncipe, do poder do ar, o espírito que agora está atuando por intermédio dos filhos da... O que Paulo está explicando, irmão. O que eu estou dizendo aqui. Satanás começou a estabelecer culturas com padrões de pensamento que modelam comportamento, o curso deste mundo, cosmos, como essa ordem de coisas funciona. Quando ele produz um tipo de pessoas que pensa assim e age assim, ele pode intervir e atuar por intermédio da desobediência. Do espírito que agora atua, opera, intervém. Por intermédio do quê? Dos filhos desobedientes. Como trazer uma nova ordem? Padrão de pensamento, modelo de comportamento, intervenção do céu. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13. E isso é extremamente glorioso. Quantos estão acompanhando o raciocínio? Digam sim. Ok, você sabe uma coisa, embora seja muito bom nós liberarmos o nosso coração, e embora eu tenha plena convicção dentro de mim de que o Pai vai fazer uma coisa aqui dentro de nós, nós precisamos de sobriedade, de lucidez, de aprendermos a hora que nos derramamos. Por quê? Porque não tem nossa, meu Deus, nos ajuda a entender. Porque não tem a ver com aquilo que fazemos ou estamos sentindo. Tem a ver com o que estamos nos tornando. Então eu posso agora cair no chão e começar a clamar por Deus, se isso tem sido verdade em mim. Sem música, sem nada. Porque não tem a ver com eu me sentir bem para fazer. Tem a ver com estar submetido a um processo e ser. Então a hora de lucidez, a hora de quebrantamento. Sabe o que significa quebrantamento? Quebra de argumentos. É quando paramos de argumentar e dizemos: ok, Senhor, faz do teu jeito. Coloca a mão no seu coração, por favor, diga: Pai, me dá um coração quebrantado. Quebra todos os meus argumentos. Olha para mim, Apocalipse 13, quem abriu? Verso 16. Escuta, nós vamos chegar aonde, Rodolfo? Na conclusão da grande Babilônia. Como ela vai ser concluída? Verso 16. Ele obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem uma marca na mão direita e na testa. Olha para mim rapidinho. Rod. Escuta. O que Satanás está fazendo? Usando a legislação de Deus para influenciar a terra. O que Deus está gritando desesperadamente com a nossa geração. Minha palavra não é um livro de reflexões. É uma constituição de leis que devem ser cumpridas. Eu quero trazer o meu reino de novo. Escute, nós ansiamos pela volta de Jesus, ok? Jesus anseia pela volta de Deus. Gênesis, Deus está na terra, no jardim. Apocalipse 21 e 22, Deus está na terra, na cidade. Nós clamamos que Jesus volte, Jesus clama que o Pai volte. Cara, isso é muito melhor do que gnosticismo, cara. Filosofia de homens, velho. Quem me entende aí, por favor? Aleluia. O que é a marca da besta? O chip da Motorola. A maçã. Não coma a maçã.
É um sinal, querido. O sinal não é um fim em si mesmo, ele sinaliza algo. Olhe para mim. Vai se estruturar todo o trabalho de Satanás no fim dos tempos. Escute isso, querido, olhe para mim, não se distraia. Antes, vai se marcar todas as pessoas que pensam da forma dele e vivem da forma dele. Por que testa e mão direita? Fala de um padrão de pensamento que modela um estilo de vida de construir, trabalhar e fazer coisas. Alguns já têm a marca. Oh, não põe em mim. Não vai precisar. Talvez alguns já tenham. O que é isso, Rodolfo? Uma réplica da lei de Deus. Em nome de Jesus. Abre sua Bíblia em Deuteronômio 6. Quantos estão comigo? Nós vamos agora para a reta final. Realmente eu não sei que hora que comecei, Douglas. Eu não sei, que horas eu comecei? Não. Eu estava aqui embaixo, nesse horário. Então, porque perguntou, né? Olha para mim aqui. Ah, meu Deus, mas tudo bem, aleluia, glória a Deus. Nós vamos falar só... Eu vou dar declarações, eu ia trazer um ensino, eu vou declarar. Escuta para mim, olha aqui. Não é tanto sobre você agregar todas essas informações na sua mente, tá? É você receber no seu espírito. Então, eu ia liberar todo o ensino com calma, o tempo não permite, eu não quero atrapalhar o que o Espírito Santo quer fazer aqui. Eu quero, no final disso, clamar a Deus com vocês, para que essa palavra não fique na nossa mente, mas produza algo aqui dentro. Alguém aqui quer clamar comigo, cara? Eu quero exercer um trabalho aqui sacerdotal, cara. Agora escute então rapidamente, Deuteronômio capítulo 6, quem achou diga assim. É o Shema. Shema é ouve, pois, ó Israel. Ouvir em hebraico, Shema, é ouvir e obedecer. Só tem uma palavra para isso. Em hebraico não existem duas palavras, ouvir e obedecer. Em hebraico, Shema é ouvir e obedecer. Na matemática de Deus, você só o ouve, o escuta, quando obedece. Diga assim, Deus nos deu mandamentos, não sugestões. Esse é um livro de mandamentos e não sugestões. Olha para mim, não me importa o que você acha, importa o que ele diz. Passou o pinguim do House Preto aí? Aleluia. Deuteronômio 6. Deus está estabelecendo uma legislação. Vão entrar na terra, Rod. Ele está lembrando como viver na terra que eles vão possuir. Tipo, eu quero dar uma terra. Lembra como viver lá, tá? É terra. Tá bom? Aleluia. Olha para mim, glória a Deus. Tudo isso começou por um homem, por uma família. E aí virou uma nação. E essa nação deveria ser um reino. E esse reino deveria ser sacerdotal. E esses sacerdotes deveriam trazer de novo o jardim para a terra. Aleluia. Eu não estou louco, só parece. Deuteronômio 6. Meu Deus, cara. Sabe quando você sente que o Espírito Santo rola a bola para você? Você lembra a Copa de 70, cara? Você lembra o quarto gol, cara? Carlos Alberto Torres, cara. A bola vem, o Pelezinho domina e ele bate na bola e vira a cara. Tipo, sem olhar, faz você. O Carlos Alberto vem. Você está entendendo? Eu estou sentindo que o Espírito Santo rolou uma bola para mim, cara. Sério, sabia? Ele trabalha em cooperação, tipo, ele pisou na bola e eu posso ser, tipo, o Marcelinho Speedfire. Lembra? Ele batia assim, ó. E a fiel. Rodolfo não gosta, cara, mas é verdade, velho. Amém! O Senhor está rolando a bola, tipo só um tapa. Eu faço muito isso, na boa. Isso é para todo momento. Versículo 4 de Deuteronômio 6. Preciso de mais água. Shema, ouve, pois, ó Israel. O Senhor teu Deus é o único... Ah, não, cara. Essa é a coisa mais importante para os judeus. O Senhor teu Deus é o único...
Jesus. More power. Quando eu aprendi a orar com os americanos há 15 anos atrás, eu orava em inglês para ver se vinha a cura. Senhor, cura. Mais poder. Não dava certo, eu dizia, more power. Jesus. More love. Touch. Touch, 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 touch. Versículo 5, a legislação. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas. Deixa eu só te falar uma coisa. Sabe o que é amar a Deus com força? É com força, cara! Com o coração você entende. Com a alma você entende. E alguns não entendem o que é amar a Deus com força, Rodolfo. Sabe o que é? Cara, eu quando ensino, eu dou tudo. E por quê? Porque eu quero amar a Ele com força. Por favor, cara. Por favor, jovens, cara. Agora sim, eu vos escolhi porque vocês são. Então ame a Deus com força. Jesus, nós te amamos! Jesus, Yeshua! Nem a raça rubro-negra em toda sua glória, irmão. Versículo 6, quem está comigo aí diz sim. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam no teu coração. Agora eu vou ensinar vocês a estabelecer uma cultura. É o que Deus está dizendo, não eu. Tu ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Ah, Deus. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa. Quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e levantares. Também atarás estas minhas palavras como um sinal na tua mão direita e na tua testa, entre os teus olhos. E se a mentalidade de vocês for a partir da minha palavra, o estilo de vida também será, e eu tornarei a tocar a terra. Você entende o que Satanás está fazendo em Apocalipse? Usando a legislação que eu e você deveríamos usar. Você entende isso, Silão? É um padrão de pensamento que modela comportamento que autoriza intervenção espiritual. Jesus. Nós vamos terminar isso aqui. Na verdade, eu vou terminar na metade, tudo bem. Aleluia. Realmente o Espírito Santo não precisa de mim, cara. Eu não estou tentando convencer você com meus gritos, tá? Eu só quero dar tudo para Ele. Deixa eu me dar por inteiro para tê-lo por completo. Eu vou dar tudo, velho. Eu só preciso de mais alguns minutos. Pai, toca-nos de dentro para fora agora, Pai. Nós precisamos de você, Pai. Pai, nós não queremos mais uma conferenciazinha evangélica, Pai. Ah, Pai, toca-nos de dentro para fora.
Muda-nos, 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 a começar por mim, pela Fran, pelo Benjamin. Muda a minha casa, me ajuda a estabelecer uma forma de pensar na minha casa que padroniza um comportamento que vai atrair o teu reino, Senhor, que vai reedificar as cidades antigamente assoladas. Toca, Senhor, toca esses amados irmãos, toca os teus santos, toca os teus filhos, toca os teus sacerdotes, toca-nos, 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 toca-nos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, é isso que eu disse, é isso que eu estou dizendo. Derrama lucidez, derrama lucidez, derrama, permanece sóbrio, sede sóbrios. Vamos terminar isso, aleluia. Quem me dá 15 minutos para encerrar, eu preciso, Douglas. Cara, desculpa com todo respeito, eu sei que você sabe disso. Eu não estou nem aí pro feijão e pro arroz, cara. Eu não estou nem aí pro teu almoço, meu irmão. Eu tenho fome de outra coisa agora. Minha alma está se enchendo, cara. Espero que você também tenha. Quantos estão com fome, cara? De Deus. Meu Deus, como é que eu termino? Eu preciso liberar um decreto aqui, cara. Eu não posso ir embora sem fazer isso. Eu ia falar sobre cultivar e guardar, mas Jesus não precisa mais. Eu vou falar duas coisas. Abre sua Bíblia em Gênesis 4. E depois nós vamos terminar lendo 2 versículos. Douglas, era isso que eu queria falar. Vou começar a pregar agora. Tipo assim, ó, sem essa coisa de o Espírito Santo mudou, porque ele não muda. Se ele está mudando a mensagem, é porque você está falando o que ele não está falando. Não tem outra mensagem, tem uma só, tá? Agora, tem vezes que a gente não sabe como começar a falar. Daí ele fala, começa aqui. Mas se muda a mensagem, eu estou com um problema com pregadores que estão mudando a mensagem. E não, eu não consigo fazer esboços. O que eu falei? Gênesis 4, irmãos. Cara, por favor, não sai do Espírito. Se até você fizer isso, você vai cair morto, né? Mas tudo bem, estou falando do Espírito de Deus. Gênesis 4, cara, entenda isso. Então Adão, cara, coabitou com Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a um filho chamado, e declarou, com a ajuda do Senhor, tive um filho homem, é Caim. E voltou a engravidar, e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim era... Por favor, eu não vou ter tempo de falar tudo. Recebe no seu espírito. Essas duas funções são a representação de um povo sacerdotal que administra a criação, os animais e a terra. Abel era pastor de ovelhas, Caim lavrador da terra. O que Deus mandou Adão fazer? Pastorear os animais e lavrar a terra. Deus estava querendo, cara, mostrar coisas. Eu não vou ter tempo para falar, escuta, sabe o que o povo de Israel era quando chegaram no Egito, cara? Em Gênesis 47, olha para mim, anota, mas não perde. Você tem que anotar. Gênesis 47, Rodolfo, quando chegam lá, Yosef, cara, José, eu sou José, irmãos. Esse é um assunto para outro dia, cara. Eu não estou aqui porque o Douglas é meu amigo, eu sou José. Deus falou. Você não é aquilo que os outros dizem, você é o que Deus falou. Eu sou José. Eu estou alimentando uma geração. Meu filho é Benjamin, porque Deus usou ele para me curar, Rodolfo. Ele diz, não foram eles que te fizeram mal. Eu estava te preparando para servir a mesa. Demorou, mas quando o bem chegou, eu entendi. E assim como José, quando José abraçou Benjamim, ele disse, eu sou José. Ele assumiu o papel. José significa Deus ajunta seu povo. Eu não tenho uma bandeira, Douglas. A minha bandeira é o Senhor. Eu não sou de uma denominação. Eu sou do Senhor. Quando eles chegam no Egito, escuta isso, escuta isso. Faraó diz, o que vocês fazem? Gênesis 47, os teus servos são pastores de ovelhas.
Deus estava sempre insistindo com Israel para redimir a terra, mas em Gênesis 1:11, cara, em Êxodo 1:11, quando passam 400 anos e Moisés chega, sua Bíblia diz que os filhos de Israel haviam se tornado construtores de cidades. Eles abandonaram a forma de Deus, de pastores de ovelhas a construtores de cidades. Escuta, lá na frente Deus chama um homem chamado Abraão. Ele vai começar a estabelecer uma cultura numa família. Essa família vai se tornar uma nação. Essa nação vai ser sacerdotal. Esses sacerdotes vão abençoar as nações e atrair o reino. Escuta, Deus chama Abraão um pastor de ovelhas. Quando Yeshua ressuscita e vai reposicionar a missão de Pedro, em João 21, ele diz: Pedro, tu me amas. Eu quero te ensinar a cultivar, Pedro. Abandone a mentalidade de exploração. Passe a cultivar. Cultivar em hebraico, avodá, adorar. Cultivar é avodá em hebraico, que significa adore a Deus. Escuta, cara, escuta, recebe isso no seu espírito em nome de Jesus, cara. Ah, cara, então você sabe a história dos dois. Quando Caim mata Abel, o sangue da terra, o sangue inocente, começa a clamar a Deus, cara. E Deus vem até Caim, o repreende, você sabe a história. Mas sabe uma coisa louca? Olha o versículo 17 de Gênesis 4. Então Caim, 16, olha o 16 para você entender. Caim se retirou da presença do Senhor. Escuta, sabe o que quer dizer isso? Escuta, é muito louco o que eu vou dizer, fica calmo. Você não precisa acreditar assim de praxe, tá? Escuta, sabe o que quer dizer que Caim se retirou? É porque o Éden é um lugar físico. E sabe o que aconteceu com Éden? Ele foi progressivamente se afastando da terra. Eu sei que você não está acostumado a ouvir isso. Vai por mim. Fica frio. Sabe o que Babel tentaram fazer, Rodolfo? Vamos alcançar os céus. Eles queriam de novo alcançar o jardim e tomar a árvore da vida. Por isso Deus fechou o caminho enquanto o jardim estava na terra, para Adão não entrar lá e comer e viver para sempre. E ter a própria natureza de Deus. Olha para mim, escuta. Caim sai da região do Éden. E ele deixa a sua função. Ele mata o pastor de ovelhas, Abel. E ele deixa a sua função de lavrador da terra. Olha o 17. Então Caim coabitou com sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Enoque, que não é o Enoque que você conhece. E Caim se tornou construtor de cidades. Olha para mim. Esse emblema quer dizer ouvir a Deus, ouvir os céus, tocar cidades. Sabe qual é o problema? A forma com as quais as cidades estão estruturadas manifestam a rebelião contra Deus. É isso que Lucas 4 diz, os reinos desse mundo. Olha para mim, quem está me entendendo diz sim. Olha para mim, Caim começou a construir cidades. Criou um novo jeito de viver. E é por isso que a gente não tem mais tempo para nada. Porque a forma como as nossas cidades são estruturadas é para nos roubar daquilo que Deus está nos chamando. Não dá, não tenho tempo, não consigo, não posso. E como que Caim começou a construir cidades? Derramando sangue inocente. Como todas as nações foram construídas. Com derramamento de sangue inocente. Oh, Deus. As nossas cidades são a declaração da rebeldia contra Deus. E nós precisamos achar um lugar em Deus e mudar o nosso jeito de viver. E não nos adequarmos ao padrão das cidades. Sabe o que aconteceu?
eu ia ler todos os textos, eu não vou. Você vai para a cronologia, vem Noé. Depois, em Gênesis 10, aparece um homem, descendente de Caim, chamado Nimrod. Esse homem começa a ser poderoso na terra e constrói uma cidade, Babel. O que Caim começou quando derramou o sangue do seu irmão e abandonou sua função de lavrar a terra. Olha para mim, ele se tornou explorador da terra. Como as cidades são edificadas, derrama sangue inocente, explora toda a terra, sem importar se ela está morrendo todos os dias. Nossa missão tem que deixar de ser uma missão gnóstica e se tornar uma missão integral. Escute. Então Caim inicia, da linhagem dele, Nimrod, oficializa a rebelião, Babel, padrão de pensamento, modelo de comportamento, intervenção de Satanás. Apocalipse, isso tudo se torna a grande Babilônia. O estilo de vida rebelde contra Deus. Eu penso assim, eu não tenho tempo de te adorar. Eu agora queria almoçar e eu estou brabinho com esse pregador porque eu quero arroz e feijão. Mas nos dias em que o noivo fosse tirado, ele disse, então jejuarão. Alguém me entende aqui nessa manhã? Mas o pai começa a restaurar tudo isso. E quando, olha só, Caim sai da presença de Deus, começa a construir cidades. Escuta, a genealogia continua, aparece um homem chamado Enoque. Enoque escuta dos seus antepassados que um dia, Rodolfo, houve um jardim e Deus estava ali com o homem. E Enoque anda com Deus. E Techuvá volta para o jardim. Qual é o nosso calendário? 365 dias, um estilo de vida com a filosofia grega. Quantos dias é a vida de Enoque? 365 anos. Um ano para cada dia do nosso ano. Dizendo, eu não vou começar a construir como Caim, fora da presença. Eu vou me arrepender, Techuvá, e voltar para o jardim. Deus colocou Enoque de novo no jardim. Cara, você não está entendendo. É possível. É possível. Foi isso que Deus começou a fazer por intermédio de Abraão, de Noé, de Davi, de Yeshua. Está clamando para que nós façamos isso. Trazer de novo o jardim, que na verdade hoje é uma cidade. Quantos me entendem? Sim? Agora nós vamos terminar isso. Porque eu estou dizendo que, Deus, que nós temos que retomar a nossa função de pastores de ovelhas e lavradores da terra. Isso não é só espiritualmente falando, tá? É começarmos a entender que nós temos que ter uma mentalidade em tudo de cultivar e não mais de explorar. Judas fala sobre o caminho de Caim. Sabe o que o caminho de Caim é? É construir fora da presença de Deus, sempre com uma mentalidade de, o que eu posso explorar sendo amigo do Rodolfo? Deus, eu te adoro, mas como eu posso te explorar? Deus, eu quero ir na conferência, mas como explorar essa conferência? Aprenda a cultivar seu relacionamento com Deus e com o próximo. Quantos me entendem? Esse é o caminho de Caim, é o erro de Caim. Ele sai errante pela terra de Gênesis, sem direção. E Judas fala que ele criou um estilo de vida, o caminho de Caim. Mas Deus está nos chamando de volta, amém? Agora nós vamos fechar. Sabe qual é o grande lance sobre Abraão, o pastor de ovelhas? É porque quando toda essa coisa se constrói em Gênesis 10, Nimrod, Babel, padrão de pensamento, modelo de comportamento, intervenção espiritual, Gênesis 11, uma confusão, Gênesis 12, Deus chama Abraão, o pastor de ovelhas. O que sua Bíblia diz em Hebreus 11 sobre Abraão? Que ao invés de tomar o caminho de Caim e começar a construir cidades, ele seguiu fazendo o que Deus tinha dado para ele, pastoreando ovelhas. Por quê? Abre sua Bíblia em Hebreus 11, rapidinho. É o penúltimo texto. Aleluia. Ah, Deus, escuta isso, cara.
Abre comigo, você, sério, sem problema, eu posso, você me dá 5 minutos agora, eu termino. Sim? Quem me dá 5 minutos? Ok, eu não vou contar 5, 10, é 5 mesmo. Hebreus 11, Douglas, entenda isso, cara. Nós temos que tocar nossas cidades, primeiro entendendo que elas são a manifestação da nossa rebeldia contra Deus. Sabe como tocar Bragança? Primeiro pedindo perdão por todo o sangue derramado nessa terra, por todo o sangue inocente, por todo o aborto que tem sido praticado no Brasil. Sabe como tocar uma geração se arrependendo do sangue inocente? Mas sabe qual é a coisa louca de tudo isso? Segura. Olha Abraão, versículo 8. O pastor de ovelhas, no meio da confusão, Babel, Gênesis 11, uma cidade sendo construída fora do padrão de Deus, genealogia de Caim, o espírito de Caim, o erro de Caim, Rodolfo. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar onde ele não sabia como era, mas era uma herança, e ele não sabia, mas ele foi, porque nem sempre você sabe como, você só precisa obedecer. E mediante a fé peregrinou na terra da promessa como se fosse um estrangeiro. Ele morou em tendas. Outra coisa que o texto não diz, ele construía altares, o estilo de vida do reino. Mora em tendas, não se fixa nessa ordem de coisas. E cada passo que você dá, você deixa um ídolo para trás. Mora em tendas, edifica altar. Morou em tendas, e assim como Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa. Porquanto procurava. Deus chama ele enquanto estão construindo uma cidade chamada Babel em Gênesis 11. Deus disse: Abraão, eu já edifiquei uma cidade. Abraão procurava a cidade que tem os fundamentos, da qual Deus é o próprio arquiteto e construtor. E João em Apocalipse 21 diz: eu vi o que Abraão procurou. A santa cidade de Deus, a sua maneira de governar. E essa cidade descia do céu para a terra, e Deus voltou para a terra. Agora ouça. Como Deus edificou essa cidade. Derramando um sangue inocente. Apocalipse 13, 8. O cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Abraão, se você confiar, eu sei o que eu estou fazendo. Ah, não, cara, porque isso não é uma palavra bonitinha. É uma maneira de vida. É uma forma de pensar e um padrão de comportamento. Quantos me entendem aqui? Digam sim. Rod, por favor, nos ajuda aqui, tá ótimo, mas nós vamos fritar. Pode pegar o violão e vamos queimar, irmão. Vamos embora. Quantos querem queimar em Deus aqui, pelo amor de Deus, cara? Tudo bem, se você não quer, eu te amo. Beijo nas crianças. Tchau. Por quê? Porque essa palavra vai entrar. Olha para mim. Olha. Obrigado. Olha para mim. Look at me. Gente, não se distraia tão facilmente. Um parênteses. Abre sua Bíblia. Não vai dar tempo. Tudo bem. Abre em Êxodo 33. Eu creio que Deus vai tocar profundamente alguns aqui. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nascer da água e nascer do Espírito. A água eu posso compartilhar com vocês, o Espírito vai vir. Gerar uma nova natureza e nos colocar dentro. Quantos entendem? Olhe para mim. Bom, abriu o Êxodo 33? Escuta rápido. Gente, porque eu sou tão chato com a questão de atenção. E eu tenho sido desafiado por Deus, cara. Eu tenho sido desafiado por Deus, cobrado por Ele pelo que eu estou pregando. É porque distração é um dos maiores maus da minha geração. E eu e você temos que lutar com isso todo dia. E eu só quero te falar, embora sejamos uma geração como Sansão, poderoso, Deus nos ungiu, cara. Somos cabeludão, tu louco. E Deus pode fazer coisas gloriosas através da gente. Nós temos que tomar cuidado com a distração. Dalila não era o inimigo.
Os inimigos de Sansão eram os filisteus. Dalila era só a distração. Quem eram os inimigos de Sansão? Os filisteus. Dalila era só a distração. Eu não sei se eu posso ousar, e eu até não fico à vontade, Rodolfo, mas eu vou arriscar. Tudo que eu estou falando está relacionado à sua canção, que na minha opinião sacudiu a nação. Um menino nasceu. Eu não estou pedindo uma boa música, eu estou pedindo que ele cante o que está sendo pregado. Isso acontecia no tabernáculo de Davi. Mas segura. Êxodo 33, porque nosso serviço sacerdotal, quem abriu? Então, Êxodo 33, rapidinho, não desvia, tá? Não desvia a atenção. Êxodo 36, Moisés está no monte, Deus vai dar para ele uma legislação. No versículo 17, Deus fala com Moisés: então Yahvé declarou a Moisés: farei o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado e te conheço pelo nome. Tem a ver com o nosso serviço sacerdotal, ok? Aí Moisés, já que Deus nos dá uma palavra de encorajamento, olha o versículo 18, Moisés então rogou ao Senhor e disse: peço, rogo-te, que me mostres a tua, olha para mim. Moisés entendia que a glória de Deus estava relacionada a devolver a condição para exercer domínio e devolver a glória a ele. Quem entende? Aí Deus não mostrou a glória para Moisés, e alguns acreditam que Deus não queria mostrar. Não é isso. Deus estava ensinando um princípio para Moisés. Olhe para mim, é o que eu quero terminar. Esse é o princípio. Deus havia pedido, anota, eu não vou ler, em Êxodo 25, 8, ele disse: Moisés, me construa um tabernáculo, para que eu possa habitar entre vocês. Em Êxodo 33, Moisés ainda não tinha construído o tabernáculo, e ele pede a glória, e Deus diz: não, Moisés, a minha glória é resultado de você cumprir o seu trabalho sacerdotal. Êxodo 40. Quantos acharam Êxodo 40? Olha o que diz. Está falando do término do tabernáculo. Olha isso, Douglas. Versículo 32. É o serviço dos sacerdotes. Eu ia falar sobre isso. Todas as vezes que entravam na tenda do encontro e aproximavam-se do altar sagrado, eles se levantavam exatamente como o Senhor ordenara a Moisés. Esse lugar é santo. É como o Senhor ordenou. É como Ele deseja. Finalmente Moisés construiu o átrio, o grande pátio ao redor do tabernáculo, colocou a cortina do véu, a entrada do átrio, e assim Moisés, digam para mim, e assim Moisés acabou a obra. Olha o próximo versículo. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Para quê? Para que todos os dias Moisés entrasse ali, no seu serviço sacerdotal, o brilho da glória de Deus, a Tselem, brilhasse sobre ele. E quando ele saía, autorizado pela imagem a dizer: mar, abre, pedra, verta água, e a criação olhava para Moisés e via a imagem, a glória. Se coloca em pé. Escute. Se coloque em pé, não converse, não abra lojinha, não vendam livros, não vendam camisetas. Esse lugar é santíssimo. Este lugar é santíssimo, custou o preço de sangue. Quando Moisés
faz isso. Paulo explica no Novo Testamento, em 2 Coríntios 3, dizendo que a glória que Moisés recebia estava terminando. E ele tinha que usar um véu, porque embora resplandecesse, à medida que ele se afastasse daquele lugar, ela desvanecia. Mas Paulo diz que eu e você estamos sendo transformados na imagem, de glória em glória, numa glória que está crescendo, numa glória que está aumentando, como na imagem do Senhor, pelo seu Espírito. Feche os seus olhos e comece a render glória. Vamos sacerdotes de Deus, vamos oferecer incenso. Sabe o que Davi disse? Que o levantar das minhas mãos seja como o sacrifício da tarde. Levante suas mãos como um sacrifício, vamos. Comece a se encher do Espírito Santo, de glória em glória, de glória crescente em glória que aumenta. Ele está nos devolvendo a imagem. Vamos oferecer um serviço sacerdotal para que Ele nos devolva a imagem. Como na imagem, de glória em glória, glória que cresce, glória que aumenta, a glória crescente. Davi disse: suba minha oração perante a tua face como incenso. Vamos orar, vamos queimar incenso. Nossas orações são um aroma para Deus. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Queremos honrar o sacrifício de teu filho. Queremos nos tornar sacerdotes do Altíssimo. Queremos reedificar as cidades destruídas e assoladas. Vamos. Entenda essas declarações. O primogênito, a sombra do Altíssimo, suas asas, a imagem. Se você quiser se prostrar, vir aqui à frente, fica livre. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Veja